Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um estudo da Bíblia. Este é o terceiro vídeo da nossa série sobre o santuário. Quando foi que Jesus entrou no Santíssimo? Este e outros assuntos relacionados estão sendo abordados. Esse é o terceiro vídeo da série. Eu estou aqui com o Anderson Velten. Diga olá, Anderson. Olá, saudação a todos os irmãos. Estamos em mais um vídeo para dar prosseguimento a este estudo tão interessante. O irmão Anderson é do canal História na Profecia. Vai lá, inscreva-se e veja o curso sobre Apocalipse. Depois você vem aqui e diga o que você achou do curso. Muito bom, viu? Mas então, no vídeo 1 desta série, nós fizemos uma contextualização do desenvolvimento da doutrina do santuário e nós também demonstramos como alguns ministros adventistas, pessoas em cargos importantes, eles abandonaram essa compreensão, passaram a criticar e se aproximaram de uma teologia mais evangélica. Então, nós no vídeo 2 passamos a examinar os argumentos que evangélicos fazem à compreensão adventista da doutrina do santuário, né? Nós temos ali 9 argumentos, no vídeo 2 vimos 4, hoje vamos dar prosseguimento. Vamos iniciar aqui no argumento número 5, um argumento muito bem trabalhado pelo Dr. Ford. Explicamos quem foi o Dr. Ford no vídeo 1, você assista a série, né? Não vamos tratar apenas de quando Jesus entrou no Santíssimo, mas para que você entenda com profundidade tudo que está relacionado, toda a evolução desse assunto, para que você possa se posicionar com firmeza, com segurança, com fé, tudo bem? Então, o Dr. Ford, ali em Hebreus 9, ele chama a atenção para os versos 6 e 7, onde existe a expressão primeiro tabernáculo, no verso 6, e no verso 7, segundo, né? Seria segundo tabernáculo. E ele fala que no santuário terrestre, o primeiro compartimento santo era chamado de primeiro tabernáculo, e o segundo compartimento, ele seria chamado de segundo tabernáculo. Nós normalmente utilizamos na igreja, na compreensão adventista, primeiro tabernáculo para se referir ao templo, ao santuário aqui na terra, tudo bem? E segundo tabernáculo, aquele que não foi feito por mãos humanas, aquele que está lá no céu. E ele falou, opa, tem alguma coisa aqui que não está de acordo com a compreensão adventista. Ele começou a discordar da seguinte maneira. O primeiro compartimento, que é chamado de santo, seria uma representação do santuário aqui na terra. Tudo bem? Preste atenção nisso. Primeiro tabernáculo equivaleria ao santo apenas, e seria uma representação do ministério aqui em cerimônias de touros e bodes aqui na terra. Mas o Santíssimo, ele seria um exemplo do santuário celestial. Tudo bem? Então é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. O primeiro compartimento seria uma representação do santuário terrestre, e o segundo compartimento do santuário terrestre seria uma representação do santuário celestial. Então, o que acontece? Jesus, quando ele ascendeu ao céu, ele vai oficiar no Santíssimo, porque no céu existe apenas um único compartimento, porque o santuário celestial é representado pelo Santíssimo, né? Não há um santo no céu, porque o santo, ele é a representação do santuário terrestre. É mais ou menos isso. Então, o que ele está dizendo? Que não vai existir Jesus indo para um santo, ficando nesse santo até 1844, e depois passando para um santíssimo. Não, ele vai direto ao santíssimo, porque o santuário terrestre já representava, com o seu segundo compartimento, o santuário celestial. Então, Jesus só pode ir para um lugar mesmo. Isso aqui parece, né, um argumento muito bem elaborado contra a compreensão adventista. Eu fiz um resumo, prestem bastante atenção e, por favor, faça suas considerações ali. Como enfrentar esse ponto? Thiago, eu acho que você resumiu muito bem o argumento de Desmond Ford. Eu acho que dos argumentos de Ford a respeito da carta aos Hebreus, esse argumento é o mais engenhoso, é o mais sagaz, é o mais sofisticado, mais bem elaborado e até mais complicado. É até um pouco difícil de a pessoa entender rapidamente. Porque como o Tiago falou, na nossa compreensão comum, tradicional adventista, o santuário terrestre todo representa o santuário celestial todo. É assim que a gente vê. O santuário da terra representava o santuário celestial. Uma representação simétrica, é um paralelo. Sim.
Exatamente. Nós dizemos que o santuário terrestre era uma cópia em miniatura do santuário celestial. Mas, observando a linguagem ali dentro de Hebreus capítulo 9, como o Tiago explicou, Desmond Ford diz, não, mas não é bem assim, não é somente isso, é mais que isso. Você quer que eu leia o texto? Pode ler novamente, Hebreus 9, os versos 6 e 7 primeiramente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Ou seja, esse primeiro tabernáculo referência ao santo, onde os sacerdotes, no plural, entravam durante o ano. Mas no segundo, o sumo sacerdote. Então aqui que é a base textual do argumento. Exatamente. Ford observa isso, que Hebreus está chamando o lugar santo de primeiro tabernáculo e o lugar santo dos santos de segundo tabernáculo, para interpretar o verso 8, Hebreus capítulo 9, versículo 8. Leia para a gente, por favor, Tiago. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, o Desmond Ford pega esse verso e diz, olha, o Espírito Santo está querendo dar a entender com esse sistema de sacerdotes entrarem somente no lugar santo, primeiro tabernáculo, e de o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, que é o segundo tabernáculo. O Espírito Santo está querendo dar a entender com isso que o caminho do santuário, aqui na Almeida Revista e Atualizada aparece no santo lugar, mas a palavra é a mesma que ocorre em outras vezes na carta aos Hebreus para santuário. Então, dando a entender, o Espírito Santo com isso, com essa organização do santuário terrestre, com esse sistema, ele estava dando a entender que o caminho para o santuário celestial não se manifestou. Agora, o ponto é esse. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Aí Ford diz, mas o que é o primeiro tabernáculo? Ele diz com base em Hebreus 9, verso 6, que o Tiago leu. O primeiro tabernáculo é o lugar santo. É o primeiro compartimento. É o primeiro compartimento, ou seja, o caminho para o santuário celestial, esse é o raciocínio de Ford, não é o nosso raciocínio. E o que é o santuário celestial? É o segundo compartimento. Isso! É o segundo compartimento, só tem Santíssimo. Então, o caminho para o santuário celestial, que não tem divisão de compartimentos, não tem duas divisões, não tem uma separação no pensamento de Ford. O caminho para o santuário celestial não se manifestaria enquanto o primeiro tabernáculo continuasse erguido, enquanto houvesse um lugar santo. É isso que ele está interpretando. Essa parte que diz assim, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, ele está interpretando isso como enquanto existir um lugar santo. E o lugar santo era a representação do sistema terrestre. Ou seja, em síntese, em linguagem bem simples, o que Ford está dizendo é o seguinte, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, não somente o sistema de sacrifícios da terra, o santuário da terra com seus sacerdotes da terra, perdeu o valor, como a própria necessidade de um lugar santo deixou de existir. Acabou a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E, portanto, quando Jesus vai ao céu, ele já vai diretamente a Deus no Santíssimo. É esse o raciocínio de Ford. Então, tentando interpretar, seria assim. Naquela época da lei, na época dos bodes e carneiros, nós não tínhamos acesso a Deus, né? Havia um véu que separava a humanidade de Deus. Esse é o pensamento separado. Mas agora, com a morte de Jesus, o homem tem acesso diretamente ao trono de Deus, diretamente ao Pai. Aí você junta isso lá com Hebreus 4:15, achegamo-nos, pois confiadamente junto ao trono de graça. Então não existe mais o véu. Agora estamos numa nova dispensação, numa nova maneira de receber a graça e o perdão que antes estava encoberta. Mais ou menos isso. Pronto, aqui nós sintetizamos o argumento de Ford, porque nós gastamos um pouquinho mais de tempo, porque é um argumento mais complexo. Se a gente não entender o argumento, não vai entender. Não temos nem resposta, como né? Responder ao argumento, por isso que dedicamos mais tempo para detalhar esse argumento. Bem, em primeiro lugar, vou repetir, esse é um argumento bem engenhoso, bem elaborado, sofisticado, e que pode talvez gerar uma atração sobre algumas mentes. Mas a questão é, será que esse argumento é realmente invencível? Ele é invencível? Ele é sólido o suficiente para nós chegarmos à conclusão de que não existe lugar santo no santuário celestial? Bem, parte dessa resposta nós ainda vamos apresentar mais para frente aqui nesta série de estudos no canal. Mas eu já pretendo
discutir com o Tiago alguns detalhes aqui no texto de Hebreus capítulo 9, que nos permite avaliar a interpretação do Dr. Desmond Ford para Hebreus capítulo 9, versículo 8. Bem, em primeiro lugar, Tiago, eu observo o seguinte: não há uma necessidade absoluta de nós interpretarmos em Hebreus capítulo 9, versículo 8, a expressão primeiro tabernáculo como sendo o lugar santo. E por que não? Por algumas razões. A primeira razão é que quando nós vamos para Hebreus capítulo 9... Só um momento então, mas no verso 6, primeiro tabernáculo é lugar santo. Sim. Agora você está dizendo que no verso 8 pode não ser lugar santo. Pode não ser lugar santo. Então a primeira razão que eu tenho para apresentar, para mostrar que não necessariamente em Hebreus capítulo 9, versículo 8, primeiro tabernáculo significa lugar santo, é o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 1. Você poderia ler para nós? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então esse texto, Tiago, está dizendo que a primeira aliança também tinha um santuário terrestre. Essa primeira aliança é a aliança do Sinai. Ela é chamada de primeira aliança porque, embora tenha sido firmada depois da aliança eterna da graça, já que a aliança eterna da graça foi primeiramente feita entre o Pai e o Filho no céu e depois foi estendida a Adão e através dos séculos sucessivos, mas a aliança do Sinai ela foi firmada depois da aliança eterna, mas ela foi confirmada com o sangue de animais. Com o sangue de animais, antes da aliança eterna da graça. Que foi confirmada com o sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus. Por isso que a aliança do Sinai é chamada de primeira aliança, porque ela foi confirmada antes da aliança eterna da graça. É o primeiro levando como critério para a ordenação a data da confirmação. Exatamente. O texto está dizendo que a primeira aliança, a aliança do Sinai, também tinha um santuário terrestre. Por que esse texto é interessante e eu estou invocando aqui? Para mostrar que a carta aos Hebreus está contrastando duas alianças. A primeira aliança, que é a aliança do Sinai, e a segunda aliança, que é a aliança eterna da graça. E está contrastando seus dois santuários. Ora, se a primeira aliança também tinha um santuário terrestre, o santuário terrestre da primeira aliança, logicamente, pode ser chamado de primeiro tabernáculo. E a aliança da graça tem o seu segundo tabernáculo, o santuário celestial. Então, esse texto aqui serve para mostrar que Hebreus está contrastando duas alianças, primeira e segunda, e dois santuários. O primeiro santuário, que é o terrestre, e o segundo santuário, que é o celestial. E interessante é que esse texto está dentro de Hebreus 9, dentro da perícope de Hebreus 9. Embora... É bom ressaltar aqui, para que não haja uma crítica desnecessária ao que eu estou dizendo, embora Hebreus 9, verso 1 não traga a expressão primeiro tabernáculo, essa expressão não aparece ali, eu estou usando o texto para mostrar que Hebreus está contrastando primeira aliança com segunda aliança, e está dizendo que a primeira aliança também tinha, subentende que a outra tem. E quando diz também tinha um santuário terrestre, se é o santuário terrestre da primeira aliança, logicamente, esse santuário terrestre da primeira aliança é o primeiro tabernáculo. Quando eu chego para vocês e digo assim, o Anderson também tem esse livro, ele deixa subentendido que eu tenho o livro. Então, como é que está a expressão aqui? Se a primeira aliança também tinha um santuário terrestre, o que ele subentende da segunda aliança? Que ela também tem o seu santuário. E então, continuando nesse raciocínio, o tabernáculo da primeira aliança, logicamente, é o primeiro tabernáculo, e o tabernáculo da segunda aliança é o segundo tabernáculo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. O segundo ponto é o seguinte: embora em Hebreus capítulo 9, versos 6 e 7, especificamente nesses versos, o lugar santo seja chamado de primeiro tabernáculo e o lugar santo dos santos realmente seja chamado de segundo tabernáculo, nós devemos observar que no capítulo 8
especificamente no versículo 5, a palavra tabernáculo aparece para a estrutura bipartida. Vejamos aí Hebreus capítulo 8, versículo 5. Por favor, Tiago, leia para nós. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Muito bem, aqui em Hebreus capítulo 8... muito conhecido. Muito conhecido, Hebreus capítulo 8, versículo 5, e está citando até um texto de Êxodo, aí aparece a palavra tabernáculo para falar não apenas do lugar santo, não apenas do lugar santíssimo, mas da estrutura completa bipartida, uma estrutura que tinha lugar santo e lugar santíssimo, porque Moisés não recebeu ordem de fazer somente o lugar santo ou somente o lugar santíssimo. Quando Deus diz, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, Moisés devia fazer o santuário todo. A ordem de Deus era para que Moisés erguesse o tabernáculo todo. E é interessante nós observarmos que aí aparece a palavra tabernáculo, é a mesma palavra tabernáculo que aparece no capítulo 9, e ela aparece depois de a palavra tabernáculo ser referida no capítulo 8, nos versos 1 e 2. Leia aí para a gente os versos 1 e 2, são versos bem conhecidos também de todos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, aqui nós estamos observando as palavras, o sentido das palavras. No verso 5, a palavra tabernáculo claramente, indubitavelmente se refere a uma estrutura bipartida, uma estrutura que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Deus manda que Moisés erga o tabernáculo de acordo com o modelo mostrado no monte. Isso que eu ia dizer. E esse modelo, ele não diz algo, não? Se Moisés devia erguer o tabernáculo na terra de acordo com o modelo mostrado no monte, e o tabernáculo da terra, que era a cópia, tinha lugar santo e lugar santíssimo, e no verso 2 é dito que Jesus se tornou o sumo sacerdote, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, aparece a mesma palavra tabernáculo aí, é de se esperar que o santuário celestial também tenha um lugar santo e um lugar santíssimo, porque Moisés recebeu ordem de fazer todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então, nós estamos aqui prestando atenção no uso da palavra tabernáculo. Que lá em Hebreus 6 e 8 foi utilizada como sinônimo de compartimento. Sim. Mas não quer dizer que ela sempre vai ser utilizada nesse Exatamente. sentido. Prova aqui, né, Hebreus 9, 1, aliás, 9, 1 e 8, 1, 2 e 5. É exatamente isso. Além disso, Tiago, eu também quero destacar um outro ponto. Qual ponto? Você poderia ler para nós, para facilitar aqui o nosso estudo, torná-lo mais dinâmico, o texto de Hebreus, capítulo 10, do verso 5 ao verso 9. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Muito bem. O texto diz, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesse texto de Hebreus, no capítulo 10, fica claro que, quando ele fala de primeiro, ele está falando do primeiro sistema. O sistema do Antigo Testamento, com os seus rituais, com os seus sacrifícios, com o seu sacerdócio, com o santuário terrestre todo. Esse era o sistema que deveria passar. Isso era que deveria ser removido, esse primeiro sistema, esse primeiro tabernáculo. E quando ele diz, estabelece o segundo, estabeleça agora o segundo sistema. Em vez de sangue de animais, o sangue de Jesus. Em vez de sacerdotes humanos, descendentes de Arão, da tribo de Levi, sacerdotes mortais, um sacerdote
que é Deus e é homem ao mesmo tempo, é eterno, é imortal, não pecou, não caiu em pecado e sequer era da tribo de Levi, porque o nosso Senhor Jesus, segundo a carne, era da tribo de Judá. Então, remove o primeiro sistema para estabelecer o segundo. O segundo sistema é o sistema em que Jesus é sacrifício, Jesus é sumo sacerdote e Jesus ministra no santuário celestial. Mas no que isso ajuda no ponto que nós estamos discutindo? O que eu estou querendo ressaltar é que na carta aos Hebreus, a ênfase, a verdadeira ênfase, é o contraste entre o sistema do Antigo Testamento e o sistema do Novo Testamento. O sistema da Antiga Aliança, o sistema da Nova Aliança. O sistema do santuário terrestre e o sistema do santuário celestial. Dentro desse contraste, é perfeitamente compreensível nós entendermos primeiro o tabernáculo como sendo uma referência ao santuário terrestre todo. E segundo o tabernáculo, como sendo uma referência ao santuário celestial todo. De tal forma que, em Hebreus 9:8, nós podemos entender que Hebreus está dizendo que o Espírito Santo queria dar a entender com isso, com o funcionamento do santuário terrestre, que o caminho do santuário celestial não tinha se manifestado enquanto o santuário terrestre funcionasse validamente, enquanto os sacerdotes estivessem atuando de maneira válida. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário e o véu do santuário se rasga de alto a baixo, remove-se o primeiro sistema perde a validade para se estabelecer o segundo. O segundo é o santuário celestial, é o santuário em que Cristo ministra. Então veja aqui, eu vou pontuar o argumento do Ford. O santuário se rasgou e ele vai inutilizar apenas o santo, né? Mas o véu se rasgando pode muito bem, de acordo aqui, remove o primeiro e estabelece o segundo, inutilizar todo o santuário, o primeiro e o segundo compartimento. Então é o primeiro sistema que se torna obsoleto, antiquado, utilizando aqui a linguagem de Hebreus 8:13, e você tem agora o segundo sistema. Mas, Tiago, eu acho importante destacar o seguinte. Os que seguem o pensamento de Ford e os evangélicos que se opõem à doutrina do santuário tal como compreendida pelos adventistas do sétimo dia, poderão ainda dizer, mas Tiago, mas Anderson, tudo que vocês falaram, tudo que vocês acabaram de dizer, é algo com o que Ford e nós, os evangélicos, concordamos com essa parte aí, com isso que vocês acabaram de dizer, nós concordamos. E Ford, se estivesse vivo, estivesse aqui conosco, ele poderia dizer, olha, eu concordo com tudo isso, apenas eu estou acrescentando que isso que vocês acabaram de dizer era representado pela partição do santuário terrestre. Ele diria isso. O santuário terrestre, o sistema do Antigo Testamento, era representado pelo lugar santo. O sistema do Novo Testamento é representado pelo lugar santíssimo. Com a morte de Cristo, o véu se rasga, a separação deixa de existir e todo o santuário terrestre perde o valor. Então, quando Jesus vai ao céu, ele vai para um santuário que não tem separação. O lugar santo agora está com livre acesso ao lugar santíssimo. Essa era a ideia dele, de tal forma que Jesus já vai à presença de Deus no Santíssimo. Bem, eu tenho que dizer neste momento do nosso vídeo, e até aqui, somente até aqui, que realmente, se nós nos determos nesses textos, apenas nesses textos, eu poderia dizer que haveria um empate. Mas empate em que sentido? Me entendam bem. A verdade é sempre uma só, não podem existir duas verdades. Eu estou dizendo que apenas com esses textos existem duas possibilidades interpretativas. Existe uma possibilidade interpretativa de entender que Hebreus 9:8 está dizendo simplesmente que o caminho do santuário celestial não se manifestou enquanto o santuário da terra ainda estava funcionando validamente, que é a nossa proposta tradicional adventista, ou que aparece também no comentário bíblico adventista do sétimo dia, ou a proposta de Desmond Ford, que Hebreus 9:8 está querendo dizer que o caminho do santuário celestial sem separação não se manifestaria enquanto existisse um santuário terrestre com separação, em que o santuário terrestre era representado pelo lugar santo e o santuário celestial pelo lugar santíssimo. Então,
existiriam aqui duas propostas possíveis, duas possibilidades interpretativas. E quem vai desempatar? Ford? Eu? Tiago? Não. As Escrituras têm que desempatar, no sentido de que as Escrituras devem eliminar esse impasse. E como que as Escrituras eliminam esse impasse? As Escrituras eliminam essa dificuldade, esse dilema, de uma maneira que nós vamos expor mais para frente aqui nesta série. Ainda não vamos trazer essa solução. Então você anote esses textos, né? Os textos vão aparecer aí nos slides, você anote, tome nota. Talvez você vai ter que ver o vídeo outra vez. Vê o vídeo, pare, leia o texto, reflita, tenta escrever, ver se você realmente está entendendo o argumento, para você fazer uma objeção apropriada. Então lembre-se que a Bíblia ela tem que ser estudada com todos os seus livros, porque o autor por trás dos autores humanos é o mesmo, é o Espírito Santo. Então é comparando todos os textos da Bíblia, né, que nós vamos chegar a um resultado. O que ele está dizendo é o seguinte: se eu tivesse só Hebreus aqui com esses dois textos, eu poderia falar que talvez esteja indefinido ainda. Não dá para bater o martelo de maneira absoluta, né, entre uma e outra. Todas duas são possíveis. Agora, eu preciso de um outro texto da Bíblia que vai me dar certeza de que uma dessas está correta e outra está errada. Continue vendo os vídeos, viu? Exatamente. Agora, vamos para o próximo ponto, argumento 6. Ponto 6º lida com Hebreus 9:12, diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E muitas vezes, esse aqui é um dos mais famosos. Você está na internet, as pessoas, você diz que Jesus só passou para o Santo dos Santos em 1844, e a pessoa já cita esse texto. E aí, como é que a gente trabalha esse argumento? Tiago, aqui nós temos uma questão que envolve tradução da Bíblia. Bem, alguns dos nossos irmãos adventistas eliminam a dificuldade recorrendo a outras traduções, como a Almeida Revista e Corrigida, como a Corrigida Fiel, a King James Version, que agora está traduzida para o português, que trazem traduções como Santo Lugar ou Santuário. Mas apenas usar outras traduções não é suficiente, porque também os que usam a Almeida Revista e Atualizada poderão lançar mão de outras traduções que trazem a guerra de traduções. Lugar Santíssimo. A minha está certa. Lugar Santo Não, é a minha que está certa. Então, nós precisamos nos aprofundar um pouquinho mais para entender o que está acontecendo aqui. E aí, Tiago, é necessário nós recorrermos ao texto grego das Escrituras. Eu sei que talvez alguns que acompanham o canal neste momento fiquem um pouco chateados, mas aí você vai recorrer ao grego, eu não sei grego, eu não sei ler o grego, mas é uma necessidade. O texto do Novo Testamento foi escrito em grego. É o texto inspirado, foi produzido em grego. Então, por mais que haja essa dificuldade, que a maioria das pessoas não sabe ler grego, nós não temos como escapar. Explicar, porque... Isso. Nós temos que recorrer ao texto grego para entender o que está acontecendo para aí. tirar a prova final, aquela prova real. Olha, uma versão diz isso, mas o que escreveu o autor de Hebreus? Aí a prova final, é o que ele escreveu, é o que o Espírito Santo inspirou. Exatamente. Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o Novo Testamento utiliza diferentes palavras para falar do templo, do santuário, do tabernáculo. E eu quero listar essas palavras aqui para que os que estão acompanhando esta série de estudos possam ter o conhecimento de que palavras são essas, quais são as palavras que os autores do Novo Testamento usam para falar do templo, do santuário, do tabernáculo. A primeira palavra que aparece no texto do Novo Testamento para falar do templo é a palavra grega torhieron. Torhieron é a palavra comumente usada em o Novo Testamento para falar do templo. O templo todo, a estrutura toda do templo. Nós precisamos nos lembrar de que no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, houve um primeiro momento em que o templo, o santuário de Deus era uma tenda, era um tabernáculo, mas depois essa tenda foi abandonada, foi substituída por um
edifício, por um prédio de pedras na cidade de Jerusalém. E houve o primeiro templo de Jerusalém, que foi erguido por Salomão, pelo rei Salomão. Esse templo existiu aí por cerca de 400 a 500 anos, mais ou menos. E esse templo, o primeiro templo, foi destruído pelos exércitos da Babilônia. Depois que os judeus voltaram para Jerusalém, após os decretos dos reis persas, foi reerguido o templo de Jerusalém. Houve uma primeira fase em que esse templo foi um templo modesto, o templo de Zorobabel, mas depois esse templo... Herodes incrementou ali um pouco. Ele reformou todo o templo. Enorme obra. Ele ampliou, fez uma estrutura gigantesca. Esse templo reerguido desde Zorobabel e reformado com Herodes é chamado, na historiografia, de... Segundo templo. Bem, o templo era uma estrutura grande. Era uma estrutura que envolvia o santuário com o Santo, o Santíssimo, envolvia o átrio interno, envolvia o átrio externo e várias salas de tesouraria, salas de aula, sala do sinédrio. Era uma estrutura grande, muito grande. Não era só o prédio ali de Santo e Santíssimo, não era somente isso, era uma estrutura grande. Bem, quando a Bíblia se refere a essa... Só para dar um parâmetro aqui para as pessoas, utilizam o tamanho aproximado de 140 mil metros quadrados ali. Uns até puxam para 144 mil metros quadrados, para ficar assim, parecido ali com o número do Apocalipse, mas é ali entre 140 mil e entre 150 mil metros quadrados a plataforma da esplanada do templo. E essa grande estrutura que estava na cidade de Jerusalém, que envolvia o edifício principal com o Santo e o Santíssimo, mas também abrangia os átrios, o átrio interior, o átrio exterior, e todos os edifícios anexos com o salão do sinédrio, as salas de aula e outros ambientes, mas esse grande prédio, essa grande estrutura é designada pelos autores do Novo Testamento pela palavra Hieron, Hieron, é o artigo, Hieron é templo, então o templo de Jerusalém. Mas essa expressão, ou essa palavra, Hieron, ou Hieron, não é relevante para o estudo que nós estamos fazendo da carta aos Hebreus, porque é uma palavra que é usada em outras partes do Novo Testamento. Então não é uma palavra relevante para o nosso estudo. Aqui eu só a apresentei para que os que estão acompanhando este estudo possam saber que a palavra Hieron, ou Hieron, é uma palavra que é usada pelos autores do Novo Testamento para se referir ao Templo de Jerusalém. Uma outra palavra que ocorre no Novo Testamento, nesse contexto aí de templo, santuário, tabernáculo, é a palavra naos, naos. Naos é uma expressão que aparece muito em Apocalipse. A palavra naos aparece muito em Apocalipse, mas aparece também em outras partes do Novo Testamento e geralmente designa o prédio principal, ou seja, o santuário propriamente dito. Pátio interno, pátio externo, pátio dos gentios, não estão compreendidos neste termo grego. Geralmente não. Geralmente, Naos se refere àquela estrutura principal ali, o santuário propriamente dito, contendo o Santo e o Santíssimo. É uma palavra importante lá em Apocalipse, mas não é importante também em nosso estudo da carta aos Hebreus. Outra palavra que aparece em o Novo Testamento e que é relevante é a palavra re-esquené. Re-esquené, no caso a palavra é esquené, re é o artigo. Re-esquené quer dizer o tabernáculo. A tenda, o tabernáculo, a tenda. E é uma expressão que aparece na carta aos Hebreus, aparece em outras partes do Novo Testamento, aparece também em Apocalipse, e designa o tabernáculo, aquela tenda do deserto, que também ainda foi usada lá em Canaã, ficou em Siló durante um bom tempo, e que era uma estrutura bipartida com lugar santo e lugar santíssimo. Mas a expressão que aparece aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 12, que é o texto a respeito do qual você me indagou, e é também a palavra que ocorre em outras partes da carta aos Hebreus, é um termo que foi usado especificamente pelo autor de Hebreus. Tarrágia?
Tarrágia. A palavra grega usada na carta aos Hebreus é hagion, ou to-hagion, no singular, e hagia, ou tarrágia, no plural. Sendo que a palavra no singular, to-hagion, só ocorre em Hebreus capítulo 9, versículo 1. No restante dos versos de Hebreus em que essa palavra ocorre, ela sempre ocorre no plural, hagia ou tarrágia. Esse tá é o artigo. E hagia está no plural. Então, se nós formos traduzir literalmente essas palavras, to-hagion significa o santo e tarrágia, Os santos. os santos. Essa seria a tradução literal. Aí alguém vai dizer, mas não é santuário, não é santo dos santos, santíssimo? A palavra em si se traduz da maneira como eu acabei de dizer. To-hagion, o santo. Tarrágia, os santos. E repito, na carta aos Hebreus, de um modo geral, se usa a expressão no plural, tarrágia. Alguns dos nossos bons autores adventistas insistiram, e têm insistido, em que essa palavra já é uma prova definitiva de que o santuário celestial tem dois ambientes. Porque se ela está no plural é mais de um. Se é tarrágia, os santos, então o sentido aí é de os lugares santos. A palavra lugares estaria subentendida. Os santos, os lugares santos, indicando aí um santuário com duas divisões, um lugar santo e um lugar santíssimo. Embora seja muito interessante argumentar assim, esse argumento não é suficientemente sólido. Esse argumento favorece a nossa visão tradicional adventista, sétimo dia, mas ele não é suficientemente sólido. E por que não é suficientemente sólido? Porque em Hebreus capítulo 9, versículo 2, a palavra hagia, que está no plural, quer dizer santos, é usada para falar apenas da primeira divisão do santuário terrestre, que era o lugar santo. Você poderia ler para nós, Tiago? 9:2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Essa expressão em português, o santo lugar, é tradução da palavra hagia. Do plural. Do plural. Ou seja, se nós fôssemos traduzir literalmente, o texto estaria dizendo, olha, o tabernáculo anterior, onde estão esses móveis todos, a exposição de pães, se chama o candelabro, os santos. Significa os santos. Somente a primeira divisão já tem um nome no plural. Aí você talvez possa ficar assim a se perguntar, mas como pode uma coisa dessa? Um só já é plural? Não é muito estranho isso, esse uso nós fazemos também. Imaginem vocês quando nós falamos assim, os céus. Nem sempre, quando as pessoas falam céus, elas estão pensando na compreensão adventista de primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Somente esse céu atmosférico já é designado pelo plural, os céus. Também quando nós falamos assim, as águas do mar. Nós poderíamos falar a água do mar, porque é uma água só, mas nós muitas vezes falamos as águas do mar. Esse plural é um plural de intensidade, para dizer que há muita água no mar, que o espaço do céu é grande. Também dizemos que quando Jesus vier, e até está escrito lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que Jesus ficará nos ares. Ora, mas é um ar só, mas como é muito ar, nós usamos um plural de intensidade. No caso de Hebreus 9, verso 2, falando somente da primeira divisão, somente do lugar santo, o texto de Hebreus usa a palavra no plural, não é tão convincente nós dizermos que Hebreus usou a palavra no plural para necessariamente se referir a lugar santo e lugar santíssimo. Novamente temos um empate. Temos que contar, para ser muito honestos do ponto de vista científico, existiria uma possibilidade de não ser assim. De tarrágia não significar necessariamente dois compartimentos. E aqui me permita fazer um comentário parentético, Tiago. Vale ressaltar que Ellen White diz, num texto muito interessante dela, que quando nós estivermos em debate com aqueles que se opõem
as nossas crenças, devemos tomar o cuidado com a maneira como usamos as Escrituras, porque ela diz, existe o risco de, no debate, nós usarmos argumentos que não sejam inteiramente corretos. Nunca deveis empregar argumentos que não sejam. Ela diz assim, esses argumentos que não são inteiramente corretos podem até fazer calar o adversário, mas não honram a verdade. Nós temos que usar argumentos que não somente convençam aquele com quem nós estamos conversando, mas também que respeitem exatamente o que está escrito. Ellen White tinha essa preocupação. Acabou que no vídeo 1 a gente colocou os argumentos ali, não respondeu, né? E aí gravamos o vídeo 2, não terminamos. Por que vocês estão demorando tanto nesses argumentos? Para ser justo, para ser honesto, para não esconder nada de quem está assistindo. Olha, o que se diz é isto, e aqui estão as evidências. Muitas vezes, né, quando estamos no círculo da família, né, sempre temos essa tendência de defender os membros da família a qualquer custo. Na denominação, né, existe aquele costume de, eu vou menosprezar o que vem de outras fontes e vou ficar aqui com a minha igreja porque é a igreja que eu estou. Né, mas nós não podemos simplesmente tomar um argumento com base na facção, no grupo do qual pertenço. Eu preciso ser honesto, eu preciso ouvir o argumento do meu oponente, analisá-lo, considerar a hipótese, né? Ele precisa considerar a minha hipótese e a gente aqui fazer a coisa da maneira mais justa, mais honesta, mais transparente possível. Mas voltando ao ponto, nós estamos tratando aqui dessa tradução da Almeida Revista e Atualizada, que se refere ao local em que Jesus entrou quando subiu aos céus como Santo dos Santos. Essa tradução seria adequada? Nós estamos falando aqui do sentido da palavra que é usada ali. A palavra que é usada em qual Hebreus, palavra é usada ali? Fale para nós de novo, novamente. Em Hebreus capítulo 9, versículo 12, é Tahagia, os santos, os santos. Qual seria o sentido de os santos? Seria somente o lugar santo? Seria somente o lugar santíssimo? Seriam os dois? Seriam os dois. Qual seria esse sentido? Nós temos uma forte evidência dentro da carta aos Hebreus, no próprio capítulo 9, que indica que Tahagia não deve ser entendida como lugar santo dos santos. E essa evidência vem de Hebreus capítulo 9, versículo 3. Você poderia ler para nós, Tiago, por favor? Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Esse lugar descrito aí, ou referido aí em Hebreus capítulo 9, versículo 3, é realmente o Santo dos Santos, porque logo depois, nos versos 4 e 5, se diz que ali ficava a Arca da Aliança e que esse ambiente ficava por trás ou atrás do segundo véu. E o texto diz que esse ambiente se chamava o Santo dos Santos. No grego... Como que está no grego? Essa expressão Santo dos Santos, aí especificamente em Hebreus capítulo 9, versículo 3, não está como Tahagia, está como Hagia Hagion, Hagia Hagion, ou seja, para falar... Quando o autor de Hebreus quis se referir ao Santo dos Santos... Quando ele quis claramente, indubitavelmente falar de Santo dos Santos, ele usou uma expressão diferente. Ele usou a própria palavra Hagia, mas numa expressão, num termo composto, numa expressão Hagia Hagion. Hagia, santos. Hagion é santos, porém no caso genitivo, que a gente traduz como de propriedade. De alguma coisa. Então, se nós formos traduzir literalmente Hagia, Hagion, nós vamos traduzir como santos dos santos, os santos dos santos, ou seja, o lugar mais santo de todos, os santos dos santos, que nós costumamos traduzir em português como Santo dos Santos. Então, concluindo aqui em Hebreus 9:12, essa tradução entrou no Santo dos Santos, não é unânime, não é absoluta, e temos razões. Temos uma razão muito fortíssima, forte, porque nós temos uma evidência objetiva do próprio autor da carta aos Hebreus. Na mesma perícope. Exatamente. Porque no verso 3, quando ele quis claramente falar do Santíssimo, ele usou Hagia Hagion. No verso 12, ele usa Tahagia. Como é que um tradutor pega Hagia Hagion e traduz como Santo dos Santos, e pega Hagia e também traduz como Santo dos Santos? Ele está traduzindo... A teologia está influenciando o tradutor. Sim, exatamente.
quando algumas Bíblias trazem em Hebreus 9, verso 12, a tradução Santo dos Santos, não é porque o grego esteja dizendo Santo dos Santos, é porque o tradutor entende que Jesus foi ao Santo dos Santos. Ele tem que fazer Jesus entrar no Santíssimo. E aí ele prefere verter Hagia ou Tarrágia como Santo dos Santos. Mas isso não tem amparo no texto grego. Mas qual seria a melhor tradução? Em Hebreus, a expressão Tarrágia, ou no genitivo plural Tom Hagion, significa apenas santuário. É o santuário, genericamente falando, sem especificar lugar santo, sem especificar lugar santíssimo, é o santuário de maneira genérica, envolvendo tudo o que havia dentro dele. Então nós podemos dizer que Jesus entrou no santuário celestial, não necessariamente no lugar santíssimo, mas no santuário celestial. E ainda sobre isso, Tiago, eu gostaria de comentar algo mais. É porque alguns teólogos não adventistas que se opõem à doutrina adventista, à interpretação adventista, dirão: mas o que você falou aí não convence muito, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 25, ocorre a expressão Tarrágia para uma situação que claramente se refere à entrada no Santíssimo. Você poderia ler para nós? 9:25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Aí em Hebreus capítulo 9, versículo 25, aparece também a mesma expressão, Tarrágia. Não Hagia, Hagion, lá do verso 3. Aparece apenas Tarrágia. Todavia, o verso 25 faz referência à entrada do sumo sacerdote todos os anos. Bem, fala de todos os anos. Nós sabemos que todos os anos o sumo sacerdote... Sumo. Sumo, ele tem um ofício especial. E fala, mas o principal aí é que se diz todos os anos. Bem, nós sabemos que o que o sumo sacerdote fazia de diferente todos os anos era entrar realmente no lugar santíssimo, o lugar mais interno do santuário para purificar o santuário. E aí alguns teólogos oposicionistas, críticos à doutrina adventista, dirão, olha, o verso 25 prova que Tarrágia também pode ser traduzida como lugar santíssimo. Mas o argumento não convence. E não convence por quê? Porque para que o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo, ele tinha que entrar no santuário. Isso não exige que eu traduza Tarrágia como lugar santíssimo. O sumo sacerdote não tinha como entrar no santíssimo sem passar pelo santo. E não somente isso. Se vocês lerem Levítico capítulo 16, vocês verão que a purificação do santuário... Não era só do santíssimo. Não, envolvia atividades do sumo sacerdote no santo e no santíssimo. Ele tinha que purificar o santuário todo. Então, Tarrágia aí significa santuário todo, com o santo e com o santíssimo. Também vai significar santuário aqui em 9:25. O santuário completo. Como também deve significar santuário em 9:12. Em Hebreus, Tarrágia, ou Tom Hagion, que é o plural genitivo, sempre vai significar o santuário todo. Não somente o Santíssimo, mas o santuário todo, abrangendo tudo o que havia dentro dele. E assim fica perfeitamente fácil de entender, sem violação ao texto, sem um malabarismo aqui. Ele entrou no santo e também entrou no Santo dos Santos todos os anos. Nesse sentido, Tiago, a tradução da Almeida Revista e Corrigida certamente é melhor, porque prefere traduzir ali como santuário. Vencido esta objeção número 6, vamos para a número 7. Hebreus 10:20 e o acesso além do véu. Já falamos algo, né, no argumento de número 4, trabalhava Hebreus 6:19 e 20, além do véu. E agora, novamente, a problemática do véu, Hebreus 10:20. Eu vou aproveitar e vou ler aqui. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Para vocês notarem a diferença lá do 6:19, diz o seguinte: o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. A nossa esperança penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou. Agora, Hebreus 10:20 diz que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, a sua carne, isto é, a sua carne. E aí,
que vamos alegar isso aqui? Será que não seria uma outra indicação? Indicação de o véu é a sua carne? Como é que é isso? Explica, vamos esmiuçar isso daqui. Vamos sim, Tiago. Inicialmente eu já quero fazer uma observação que é baseada no que acabamos de falar. Na Almeida Revista e Atualizada, o leitor já é induzido a pensar que quando Jesus subiu aos céus ele foi ao lugar santíssimo. Por quê? Porque o verso 19, na Almeida Revista e Atualizada, traz Santo dos Santos. Mas aqui em Hebreus, capítulo 10, verso 19, não temos a expressão Hagia, Hagion. Não temos. Temos somente a expressão simples. Não temos a expressão composta que aparece lá em Hebreus 9, verso 3. Portanto, a tradução adequada aqui é o santuário de maneira genérica, não somente o Santíssimo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário, não somente no Santo dos Santos, no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, como você acabou de ler. O argumento que teólogos evangélicos que se opõem à compreensão adventista suscitam com esse texto é que o texto está dizendo que com a carne de Jesus pendendo lá na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, indicando que a separação entre santo e santíssimo deixava de existir e que por isso o santuário celestial não pode ter separação de santo e santíssimo. De modo que quando Jesus foi à presença de Deus, ele já foi ao santíssimo, porque santo e santíssimo hoje são uma só e a mesma coisa lá no santuário celestial. É o que eles argumentam, é o que eles propõem. Mas não há necessidade de nós interpretarmos Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, no sentido de que não haja mais a separação entre santo e santíssimo lá no céu, e que Jesus, quando subiu ao céu, já foi diretamente ao lugar santíssimo. Nós podemos entender aqui Hebreus 10, versos 19 e 20, a semelhança do que consideramos a respeito de Hebreus 6, versos 19 e 20. Nós podemos entender que quando o texto diz que nós podemos entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, o caminho que ele nos consagra pelo véu, pela sua carne, não é o caminho que torna inexistente santo e santíssimo no céu. É o caminho que faz o sistema da terra perder o valor, o sistema terrestre de sacrifícios, com os animais, com o sacerdócio terrestre, aquele santuário terrestre perder o valor, e então entrar em funcionamento, entrar em operação o santuário celestial em que Jesus vai ministrar por nós. Aqui na terra, as pessoas tinham que se aproximar de Deus de maneira limitada, elas não podiam entrar no santuário. As pessoas não podiam entrar no santuário. É interessante isso, porque nós estamos tão acostumados hoje em dia, né, com o culto em que nós entramos na igreja, nós entramos na igreja, mas a igreja, ela é um desenvolvimento da sinagoga judaica. No templo mesmo de Jerusalém, e antes disso... Só os sacerdotes. Antes disso, no tabernáculo, só os sacerdotes entravam no santuário. As pessoas ficavam onde? No pátio? No pátio, os adoradores ficavam no pátio. E os gentios ainda em um pátio separado. Depois do muro de separação, lá no átrio exterior. Então, era um acesso limitado a Deus que o santuário do Antigo Testamento proporcionava. As pessoas ficavam no pátio. Mas, no santuário celestial, nós somos chamados a entrar no santuário celestial pela fé. Claro que nós não vamos hoje pessoalmente, fisicamente ao santuário celestial. Nós somos chamados a entrar no santuário celestial, não precisamos da mediação dos sacerdotes levíticos, nós somos chamados a entrar diretamente ao santuário celestial por meio de Jesus, porque Jesus não era descendente de Arão, ele não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Ele é um irmão nosso, um irmão, podemos hoje, nós da nossa geração, podemos dizer que ele é um irmão mais velho nosso. É a expressão que Hebreus capítulo 2 utiliza. Exato. E ele, como nosso irmão, ele entrou no santuário como nosso precursor. E quando
E quando nós formos levados para o céu por ocasião da volta de Jesus, nós vamos poder entrar no santuário, nós não vamos precisar ficar no pátio, porque Apocalipse capítulo 7, versículo 15 diz isso. Você poderia ler para nós? Razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos que estão acompanhando o canal é que a ideia aqui de Hebreus 10, versos 19 e 20... Ela volta naquela ideia, remove o primeiro e estabelece o segundo. Volta a essa ideia e ela amplifica essa ideia no sentido de que no santuário terrestre os adoradores ficavam somente no pátio, quem entrava no santuário eram os sacerdotes, quem entrava no Santíssimo era apenas o sumo sacerdote, mas nós não. Hoje, Jesus, que é o nosso irmão mais velho, que não era da tribo de Levi, que não era descendente de Arão, que se estivesse na terra, como diz a carta aos Hebreus, nem sacerdote seria, ele vai ao santuário, ele entra no santuário como nosso precursor. Ele entra no santuário como nosso precursor. E quando ele vier nos buscar e nos levar para o céu, ele vai nos introduzir no santuário. Nós vamos entrar no santuário durante os 1000 anos. Durante os 1000 anos nós vamos entrar no santuário. De tal forma que na nova ordem, nós podemos ter acesso ao santuário. Jesus é apenas o nosso precursor. Ou seja, não precisamos interpretar daqui que no céu, que o santuário celestial não tenha santo e não tenha santíssimo, que não tenha dois ambientes. O sentido aqui pode muito bem ser outro, apenas de que antes os adoradores não entravam no santuário, mas por meio de Jesus, pela fé, nós podemos, pela fé, espiritualmente entrar no santuário, e depois que Jesus voltar, nós poderemos fisicamente entrar no santuário, e nós poderemos entrar nesse ambiente em que Jesus hoje está como nosso precursor. Eu queria acrescentar, Tiago, algo que nós já comentamos no vídeo anterior a respeito de Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, que é a expressão além do véu. Okay. Lá em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20... é dito que Jesus foi além do véu como nosso precursor. Uhum. Os teólogos evangélicos que se opõem à compreensão tradicional adventista sustentam, assim como também dizia Desmond Ford, que em Hebreus 6,19 aparece a expressão to soteron tu katapetasmatos, e que essa expressão na Septuaginta só é usada para se referir ao lugar santíssimo. E com base nisso, apenas com essa semelhança na expressão grega, eles já concluem que, então, necessariamente, Jesus, quando subiu aos céus, entrou no lugar santíssimo. E no vídeo anterior, eu disse que essa é uma conclusão muito apressada. Precipitada. Muito precipitada, apenas porque o autor de Hebreus usou a mesma expressão grega, além do véu, que na Septuaginta é usada para falar somente do lugar santíssimo, quer dizer que necessariamente Jesus, quando subiu aos céus, entrou no Santíssimo, quer dizer que o autor de Hebreus não poderia ter usado essa expressão para falar do véu que dava a entrada para o lugar santo, lembrando que, só mencionando aqui de passagem, Ellen White, no livro O Grande Conflito, cita Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, para falar da entrada de Jesus no lugar santo, e não no lugar santíssimo. Mas, deixando o texto de Ellen White de lado neste momento, e examinando aqui o texto grego, quer dizer que só porque o autor de Hebreus usou a mesma expressão que a Septuaginta usa para falar da entrada no Santíssimo, ele obrigatoriamente teria que usar o mesmo sentido, ele não poderia estar falando da entrada no lugar santo, e mais que isso, observe bem, em Hebreus 10, verso 20, quando se diz pelo véu, aqui o autor de Hebreus não usa aquela expressão. Ele já utiliza uma outra expressão em grego. Ele não usa soteron, tu katapetasmatos. Não usa essa expressão. Ele usa dia tu katapetasmatos. Ou seja, através do véu, por meio do véu, através do véu ou por meio do véu. Aqui ele já usa outra expressão. Ou seja, é muito
fraco. É temerário. É muito fraco, é rarefeito simplesmente concluir que... Comparar com a Septuaginta... Com a Septuaginta, uma expressão que só ocorre uma vez na carta aos Hebreus. No caso do uso dessa expressão, soteron tu katapetasmatos, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 16, versículo 2, nós até comentamos no vídeo anterior, fica claro que o sentido lá, na Septuaginta, na tradução do grego, para o grego do Antigo Testamento, fica claro que ali a referência é ao lugar santíssimo, porque fala além do véu, diante do propiciatório, que está sobre a Arca da Aliança. Aí nós não temos como chegar a uma conclusão, senão de que o texto está falando realmente do lugar santíssimo. Mas aqui, em Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, não existe nenhum outro elemento que exija necessariamente concluir que Jesus entrou já diretamente no lugar santíssimo. Também não posso dizer, com base naquilo que nós dissemos há pouco, né, que nós devemos ser honestos e cautelosos, considerar todas as possibilidades, também eu não posso dizer que haja elementos aqui em Hebreus 6 e em Hebreus 10 que impeçam essa conclusão dos evangelhos. É o empate. É o empate. Tanto eu posso entender de um jeito, como eu posso entender de outro, se eu usar somente Hebreus 6, 19 e 20, e se eu usar somente Hebreus 10, 19 e 20. Aqui não há nenhum elemento que me leve a uma conclusão definitiva quanto a de que ambiente o autor bíblico está falando. Lugar santo? Lugar santíssimo? Não há informação suficiente aqui. A Bíblia vai ter que desempatar, vai ter que... Por meio de outro livro. Desempatar essa dúvida. Fique aí inscrito, acompanhando a série. Por meio de uma outra informação das Escrituras. Não pode ser aqui. Aqui as duas possibilidades interpretativas permanecem. Vamos para o ponto 8? Vamos sim. Aqui vai falar de Hebreus 9, 12 e 13, e eu gostaria de já ler o texto. Hebreus 9, 12. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros. Aqui vai chamar a atenção para os animais, né? Não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Verso 13. Portanto, se o sangue de bode e de touros, então aqui fala bode e bezerros, e o 13, bode de touros. Capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Qual seria o ataque, a objeção à compreensão adventista? Olha, esses animais são os animais utilizados no dia da expiação, o que arrasta a compreensão para uma expiação já propiciada no primeiro século. Isso aqui arrasta Jesus para o Santíssimo, por causa que os animais aqui estão fazendo alusão ao dia da expiação. Está correto isso? O que a gente vai falar sobre esse argumento? Tiago, eu considero que esse é um dos argumentos mais frágeis dos teólogos que se opõem à doutrina adventista do santuário, teólogos evangélicos que nos atacam, e também é um dos argumentos mais fracos, na minha opinião, de Desmond Ford. E por que eu penso assim? Pois é, que esses animais não são os animais do dia da expiação? Pois é, quando nós comparamos Hebreus 9 e 10 com Levítico capítulo 16, que é o capítulo que trata do dia da expiação no Antigo Testamento, no Pentateuco, nós observamos que Hebreus capítulo 9, versículos 12 e 13, fala de bodes, bezerros e touros. Ao passo que Levítico capítulo 16 fala de novilho, carneiro e bodes. Ou seja, não é uma identificação perfeita e objetiva. Não há essa coincidência de animais, nem na tradução em português, nem no texto da Septuaginta. As palavras gregas usadas para os animais em Hebreus e para os animais usados no dia da expiação, as palavras que são usadas lá em Levítico capítulo 16, são palavras que não são idênticas, não são todas as mesmas palavras. Ele está fazendo uma referência genérica a serviços cerimoniais, a ofertas, o gênero ofertas de animais. Quer dizer, ele está usando a espécie para se referir ao gênero ofertas de animais. Além disso, Tiago, eu gostaria de ressaltar o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 12. Você poderia ler esse verso para nós? Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Tarrágia, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E agora leia para nós o versículo 19, por favor. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo,
tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate, e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo. Ou seja, ele está utilizando aqui os mesmos animais, bodes e bezerros, para falar da confirmação da aliança. Da confirmação do concerto. Não é dia da expiação aqui em... Como é que é esse verso que eu li aqui? Verso 19. Né? O verso 19, Hebreus 9, 19, está falando de Êxodo capítulo 24, que não tem a ver com o dia da expiação, não foi no 10º dia do 7º mês, nem o tabernáculo tinha sido erguido ainda. E está falando de que animais aí no verso 19? Deixa eu olhar aqui. Bezerros e bodes. Bezerros e bodes. Ou seja, se bezerros e bodes, em Hebreus 9, 12, necessariamente arrastasse o evento para o dia da expiação, né, você vai arrastar Moisés aqui para o dia da expiação também. É uma referência genérica. É uma referência genérica, aí há uma ênfase no dia em que o concerto do Sinai foi ratificado, foi confirmado, mas eu tenho ainda mais outros pontos para ressaltar. E o ponto que eu vou mencionar agora é muito importante e é interessante ao mesmo tempo. Há apenas um caso, Tiago, no Antigo Testamento em que se fala de uma cerimônia específica envolvendo bodes e bezerros, que é justamente a da inauguração dos serviços do Antigo Santuário israelita, a inauguração do santuário terrestre. Basta nós lermos Levítico capítulo 9, versículos 8 e 15, e nós veremos lá em Levítico 9, versículos 8 e 15, na consagração dos sacerdotes, que foram usados bodes e bezerros. Então, se Hebreus está querendo ressaltar alguma cerimônia, não é necessariamente o dia da expiação, e sim a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Se é que está querendo ressaltar algum. Porque, na verdade, a carta aos Hebreus, quando fala de sacrifícios de animais e menciona esses bodes, bezerros e touros, está abrangendo todos os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, inclusive os do dia da expiação. Por quê? Porque os sacrifícios que eram realizados no dia da expiação já se cumpriram. Os adventistas do sétimo dia nunca sustentaram, nunca disseram que os sacrifícios do dia da expiação foram realizados em 1844. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, a carta aos Hebreus diz, ele morreu de uma vez por todas. Ele cumpriu a tipologia de todos os sacrifícios que eram realizados no cerimonial do Antigo Testamento. Sacrifício da Páscoa, sacrifício do Ano Novo, sacrifício do dia da expiação. O da manhã, o da tarde, a oferta individual pelo pecado, ele cumpriu a simbologia de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Mas isso diz respeito aos sacrifícios. Agora, o que nós sustentamos é que a parte do cerimonial em que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para purificar o santuário, essa parte começou a se cumprir em 1844. E para concluir esse ponto, Tiago, eu quero observar um outro detalhe ainda. Leia para nós, por favor, Hebreus capítulo 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergidas sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne. Qual que é o detalhe deste texto? Esse texto, Tiago, menciona a cerimônia da novilha, Sim. Que nada tem a ver com o dia da expiação. A novilha vermelha. Exatamente, o que revela e demonstra que o autor de Hebreus não estava tratando dos sacrifícios do dia da expiação apenas, ou da cerimônia do dia da expiação apenas. Ele falou de sacrifício do dia da expiação, falou de sacrifícios da confirmação do concerto, falou da consagração dos sacerdotes, falou da cerimônia da novilha vermelha. Ele estava falando de todos os sacrifícios do Antigo Testamento para enaltecer o sacrifício todo suficiente de Jesus. Jesus morreu uma vez por todas. De uma vez por todas para cumprir o que era representado por todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Portanto, esse argumento de que Hebreus está falando dos sacrifícios do dia da expiação, portanto, Hebreus está com o seu foco no dia da expiação e que isso condiciona a entrada de Jesus ao Santíssimo já quando ele subiu aos céus, não tem fundamento, é um dos argumentos mais fracos usados por Desmond Ford. O último argumento, o ponto 9, Hebreus 10, 1 e 3.
refere-se a sacrifícios que se renovam anualmente. Então nós temos as festas anuais, né? O dia da expiação era uma festa anual. Então não seria uma referência ao dia da expiação? Posso ler o texto? Pode ler, por favor. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Então, qual era o serviço anual? Era o serviço no compartimento santíssimo, no dia da expiação. Logo concluem os opositores à mensagem adventista que aqui é o dia da expiação. Eu não posso negar que quando Hebreus está falando de sacrifícios que se renovam todos os anos, a ênfase possa ser realmente aos sacrifícios do dia da expiação. Por outro lado, não é verdade que Hebreus só esteja falando do dia da expiação, unicamente dos sacrifícios do dia da expiação. Por que não? Porque nós vemos referências em Hebreus aos sacrifícios que eram realizados diariamente. Vamos ver? Leia para nós, por favor, Hebreus capítulo 7, versículo 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E ele está falando de sacrifícios que são feitos todos os dias. Todos os dias. Pelos, os sacrifícios diários, as ofertas diárias. Então o texto não está falando apenas do dia da expiação, o texto de Hebreus. E também há outro texto que traz ideia semelhante e que está vinculado à ascensão de Jesus ao céu. Vamos ver Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. É um texto bem interessante. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, né? Não é ano após ano, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Parece que ele está se referindo à inferioridade do serviço cerimonial, né, do primeiro tabernáculo, que nunca pode, essa expressão se repete lá no 7, nunca podem tornar perfeitos os ofertantes. Então remove, né, o primeiro sistema e estabelece o segundo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A força aqui do detalhe é o sacrifício de Jesus com os sacrifícios diários. Exatamente. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12, o autor de Hebreus não está contrastando apenas o sacrifício de Jesus com os sacrifícios do dia da expiação. Ele está contrastando também com os sacrifícios diários. E está contrastando a obra de Jesus com a obra dos sacerdotes, e não somente do sumo sacerdote. Porque Jesus, ele cumpre não somente a tipologia do sumo sacerdote, mas a tipologia dos sacerdotes. E durante o ano, os sacerdotes entravam no lugar santo, primeira divisão ou primeiro compartimento do santuário terrestre. E no dia da expiação é que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, no santíssimo. Então, nós não podemos de maneira nenhuma restringir Hebreus ao dia da expiação para depois concluir. Então se o sumo sacerdote entrava no Santíssimo no dia da expiação, e Hebreus está falando somente do dia da expiação, então quando Jesus subiu aos céus, ele já foi ao Santíssimo. Esse é um raciocínio que perverte, que distorce a lógica do autor da carta aos Hebreus. Então, terminamos aqui fazendo um arremate dos 9 argumentos, das 9 objeções. O que muitas vezes acontece? A pessoa já possui uma certa teologia, ela já possui ideias preconcebidas, ela já possui um modelo no plano da salvação e ela já não é favorável à ideia de um juízo, né? Então, ela pinça alguns versos aqui de Hebreus que, num primeiro momento, lidos assim à pressa, olha, entrou no Santo dos Santos, além do véu. Ora, né, você junta os 9 argumentos aqui, Jesus entrou, né, direto no Santíssimo, no dia da expiação já foi na cruz, e em 1844 ele não passou de lugar nenhum. Então, num primeiro momento, parece ser isso mesmo, aparentemente um olhar apressado. Aí quando você abre o livro de Hebreus e começa a comparar textos, olha, essa conclusão que é feita aqui é uma conclusão apressada, não necessariamente tem que ser assim, porque esse outro verso contradiz essa lógica aplicada aqui. Então, quando abrimos todo o livro de Hebreus,
vemos que não necessariamente esta é a única hipótese interpretativa. Existe outra que também é totalmente possível e tem fundamento. Então temos um empate aqui. Quanto a alguns textos em Hebreus, a ideia fica indefinida, nós não conseguimos, por meio apenas desses textos específicos, chegar a uma conclusão quanto a se Jesus, quando subiu aos céus, foi ao Santo ou foi ao Santíssimo. Nós precisamos de algum outro texto bíblico claro, explícito e objetivo que defina essa questão. E alguns desses textos da carta aos Hebreus permitem uma interpretação ou outra, não definem o assunto. Então preste bastante atenção nisso, meu irmão. Isso aqui é metodologia, temos que ser honestos metodologicamente. Agora, no próximo vídeo desta série, nós vamos desempatar aqui esse conflito, essa tensão. E nós vamos lá para o livro de Apocalipse, um texto inspirado, texto do apóstolo João, e vamos estudar a estrutura do santuário no livro do Apocalipse. Por favor, não perca o próximo vídeo dessa série, é um dos mais importantes. O que mais podemos dizer? Eu acho que o estudo está muito interessante, está empolgante, é um estudo muito aprofundado, porque nós observamos vários detalhes e devemos fazer assim mesmo. Vamos agora continuar, vamos agora para o Apocalipse. Nos próximos vídeos nós vamos responder onde Jesus entrou, ou quando Jesus entrou no Santíssimo. Que Deus os abençoe.